Olá, o programa DG ABC Entrevista está no ar. E hoje, atípico, nós vamos entrar no ar de sexta-feira mesmo, mas voltamos com tudo, com várias entrevistas às terças-feiras. Então você já sabe, se tem alguma dica também de assunto, pode mandar pra gente. E saúde é ponto fundamental. E nós vamos dar esse pontapé aqui desse segundo semestre com algumas entrevistas muito bacanas, que nós vamos começar por uma. Já que o dia do ortopedista é dia 19, que tal a gente falar um pouquinho de atividade física, né? Tá na sua vida? Entrou na minha, pelo menos, né? Depois de algum tempo, vocês que já me conhecem um pouquinho, sabem o quanto isso fez de modificação e quanto saúde entrou. Benefício, a gente sabe que tem. E a prevenção? Então vamos conversar com o Dr. Tiago Bernardo de Carvalho Almeida, que é ortopedista e médico do esporte do Hospital IFOR, que é de São Bernardo. Muito obrigada pela presença. Obrigado você pelo convite, né? E vamos conversar de coisas boas, vamos conversar né? sobre esporte, que é uma coisa boa. Esporte, todo mundo já tem um pouco dessa questão da alegria realmente, né? Parece que entra na vida das pessoas. Isso você nota dos seus pacientes também, que dão aquele pontapé realmente? Sim, a gente atende muito paciente no hospital que procura a gente por conta de lesão. E o que a gente mais encontra, mais até do que a pessoa que está querendo começar, muda de atividade de vida, é a pessoa que já está praticando e que por alguma lesão, alguma coisa, ela tem que parar o esporte. A gente vê o tanto que isso é angustiante na vida de quem gosta do esporte, entendeu? Então, o trabalho de reabilitação, isso tudo a medicina do esporte deu uma modificada nesse paradigma da medicina que era mais fácil antigamente, os nossos antecessores, né? Parar com o esporte. O paciente chegava machucado e falava assim, você não faz mais, não pratica mais, a gente vai tratar desse jeito. Então a gente hoje tenta adaptar o tratamento com a prática esportiva. Eu acho que isso que é a grande mudança da medicina esportiva, do foco da medicina esportiva mesmo, principalmente na área da ortopedia, virada para ortopedia mesmo. Isso é muito interessante, porque realmente eu vejo isso, né? A pessoa começa naquele pique e lesona. E como vai cuidar dessa parte? Como vai puxar para outro exercício? Como vai fazer? Existe isso é uma coisa que a gente adapta de qualquer maneira, tanto no atleta de alto rendimento, quanto na pessoa que usa o esporte para ter saúde, para ficar mais tranquilo, para melhorar o estresse, para trabalhar melhor. Então a gente tenta não tirar o esporte totalmente da vida da pessoa. Se a pessoa teve uma lesão do tornozelo, que é um entorse, às vezes um entorse grave, uma lesão grave, que ela tem que ficar aí parada no esporte 2 meses, 2 meses e meio, sem poder fazer esforço, ela pode fazer uma academia, ela pode fazer um esporte dentro da água, ela pode... Então tudo dá para adaptar desde que o profissional conheça as limitações e o tratamento inteiro assim, da lesão. Esses dias mesmo a gente estava falando, me foge o nome da pessoa, mas é o japonesinho que eu esqueci, que ele é da ginástica rítmica, que é brasileiro, que ele até está competindo, desculpa faltar o nome, mas em breve vocês já sabem, eu vou colocar. E a gente estava falando da rapidez com que ele voltou depois de uma lesão, né? E para o atleta de alta performance, isso é muito importante, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, elas devem pensar exatamente isso, né? Imagina, você está lá competindo, acontece algum fato, realmente precisa voltar rapidamente, não tem um ano, né, para ficar de recuperação. Muito, porque para essas pessoas é o trabalho, né? Então, assim, o trabalho é desempenhar com o máximo possível o esporte que ele está ali dedicado. Então, a gente tem que se esforçar para poder adaptar esse tratamento para cada um e fazer com que ele volte o mais rápido possível. E hoje em dia, quando um atleta é de alto nível, o tratamento, porque ele consegue se dedicar o dia inteiro ao tratamento, né? Agora, uma pessoa como eu, como você, que trabalha e faz um esporte esporádico, o tratamento ele é mais limitado, a gente consegue aumentar esse tempo, diminuir esse tempo de recuperação, mas não tanto quanto um atleta de alto nível, que isso para eles, hoje em dia, os estudos sobre o assunto estão cada vez maiores e cada vez valendo mais a pena para quem estuda fazer, e eu acho que é isso que está mudando, né? A gente tem um dado interessante ainda, que é da OMS, que hoje em dia, de 60% a 80% das pessoas ainda são sedentárias. Apesar da gente ter uma impressão de que quase todo mundo faz esporte. Sim. Mas o dado é esse, e quando você está no consultório, você vê que realmente a grande maioria das pessoas não usam o esporte ainda como uma... E o ser sedentário é não praticar nenhum tipo. Não praticar nenhum tipo. O sedentarismo é isso, não ter uma atividade física regular, assim. Então a gente vê que a grande maioria das pessoas ainda, elas correm por esse lado ainda errado, né? Tem uma frase engraçada do professor meu que ele sempre falava também que, imagina se você tivesse um remédio na farmácia que te diminuísse, que ele fosse vendido como se diminuísse 50% dos seus problemas cardíacos, 50% da sua chance de ter diabetes, melhoraria sua atividade muscular, sua flexibilidade, seu senso de humor,
diminuir a chance de você ter estresse, depressão, você não ia comprar esse remédio? Esse remédio ele existe, só que não vende, é o esporte. Exatamente. Né? Então ele tem todos esses dados comprovados, não é uma subjeção, é uma comprovação científica mesmo. E as pessoas falam assim, nossa, mas ele praticava esporte e mesmo assim teve um infarto, tudo. Na realidade, por experiência própria, também até do meu pai, de morte, evitar a morte também é um fato. Claro. Talvez não morreu porque praticava uma atividade física, porque tinha uma alimentação regrada, né? Não podemos esquecer disso, não tem como. Hoje em dia, no consultório, a gente fala muito, assim, tem muito paciente que, doutor, eu já infartei, eu posso praticar esporte? Não pode, você deve, entendeu? Existe um paradigma, a gente tem idades para praticar esporte? Não tem também, você pode praticar esporte em qualquer idade, você pode, tem idade que é mais recomendado até do que outras, tem pacientes que são mais recomendados até do que outros, mas o esporte ele pode ser praticado de qualquer maneira, ele só precisa de orientação. Exato. Hoje em dia a gente tem idosos, a partir de 60 anos, que a gente tem estudos mesmo dizendo que ele dá para ter ganho de massa muscular, isso vai melhorar a qualidade de vida em todos os aspectos, dormo, flexibilidade, mobilidade, a própria parte psicológica, psiquiátrica. Então, assim, os benefícios são inúmeros, incontáveis. né? Com certeza. E vamos falar até de idosos mesmo, que a gente tem uma gama muito grande, o jovem pode estar assistindo, pode falar com o avô e tudo mais. O idoso, para ele começar a dar esse passo, né? Porque muitas pessoas não fizeram isso a vida inteira. No máximo caminharam porque foram em algum lugar, alguma coisa, é uma prática muito ilusória até, né? Mas a pessoa, ela quer dar esse primeiro passo. Como deve fazer? Ela deve fazer uma avaliação? Como deve ser isso? O idoso, ele tem que ser um pouco mais precavido, né? Assim, o idoso eu acho essencial, assim, a avaliação médica inicial, até para adaptação, né, para o tipo de esporte que ele vai praticar, ele vai poder, a pessoa quando chega depois dos 60 anos, às vezes tem algum tipo de lesão, doença, alguma coisa que ela tem que ser investigada e tem que ser orientada nesse sentido. Todos, muito difícil um paciente que não possa praticar algum tipo de esporte, desde que seja adaptado, mas o idoso ele deve ter esse acompanhamento do médico, do educador físico, é muito importante, a função do educador físico nessa hora é muito importante, o exercício assistido por ele, assim, ele faz uma diferença grande na lesão, porque a lesão ela é fundamental. Se o paciente começa a treinar, a praticar um esporte de qualquer maneira e se lesiona no meio do caminho, ele não volta mais, principalmente se ele tem 60, 70 anos. A parte do nutricionista é essencial, então hoje em dia está cada vez mais, assim, a gente tem um mercado enorme ainda para crescer sobre isso. No ABC a gente está vendo que isso está começando de uma maneira mais científica agora mesmo a ser feito, mas o mercado é muito grande, assim, para as pessoas entenderem e se adaptarem, né, ao esporte. É isso que eu acho interessante do próprio médico, né, da medicina em si, na realidade, que vocês falam de um composto, né? Eu nunca vi nenhum médico falando, não, é só comigo que eu vou resolver o seu problema, pode ficar tranquila. Ou o próprio educador físico fala, não, pode deixar, eu vou resolver. Não é isso. Na realidade, é o composto realmente, é nutricionista, é endócrino. Você tem que ter, porque na realidade, é como você está falando, em vez de comprar o remédio, você compra a prevenção, né? Então... Isso hoje em dia, eu li uma vez que o esporte, a prática esportiva é um assunto de saúde pública, entendeu? Então, talvez se o governo investisse mais, se a gente tivesse mais acesso, não só as pessoas que podem pagar tivessem acesso a uma consulta com um especialista, Sim. ou a um personal trainer, ou um nutricionista, a gente ia ter, com certeza, lá no final dessa fila, né, na hora de ser internado no SUS, de precisar, a gente ia ter uma diminuição importante desses problemas. Isso é uma certeza, assim, absoluta. Isso rende até um bate-papo até mais composto realmente com administradores e tudo mais, dessas vias, inclusive a medicinas alternativas também, né? Porque eu acho que tudo que você faz para realmente prevenir do que ter algo muito grave no final é ótimo para os cofres públicos. Acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. E na atividade física a gente tem visto que está proliferando muito que é a questão de corrida. Até antes um pouquinho do bate-papo eu comecei a conversar contigo. Aqui no ABC, em todas as cidades, eu acho super bacana, porque não é só atividade física, é social também, então eles estão juntos, eles competem, é super agradável. Mas vejo muitas pessoas sofrendo com esse atleta de fim de semana. Como isso ocorre, como prevenir, o que dá para fazer? Eu acho que a palavra nesse tipo de caso, assim, o ABC realmente está virando um polo, assim, né? Tem final de semana, tem corrida de rua, tem corrida de montanha, né? Então, assim, está acontecendo toda hora esse tipo de evento. E a palavra mesmo que
chave, assim, eu acho que é individualizar, entendeu? Cada pessoa tem que ser individualizada, cada um tem o seu problema, cada um tem... A corrida é um ótimo esporte cardiovascular, um esporte que você perde peso, você controla o humor, eu falo sempre para meus pacientes, é um esporte que você pode praticar onde você for. Então, se você viajar, for para trabalhar, você pode acordar de meia hora antes e dar uma corrida. Então, isso é uma coisa boa da corrida. Só que tem pacientes que não é a indicação. Então, assim, tem muito paciente que eu tenho que tem lombalgia crônica, hérnia, que tem dor na coluna e que a gente fala para praticar esporte, fala, doutor, estou correndo 20 minutos, 5 vezes por semana. Está prejudicando. Não adianta, entendeu? Porque você não é exatamente aquilo que vai fortalecer a sua coluna, que vai melhorar a tua postura, que vai melhorar o core, que vai dar uma adaptação melhor ao teu problema específico. Então, cada paciente tem que ser individualizado. A corrida é ótima, mas tem dor fazendo, sente algum sintoma fazendo, tem que procurar um especialista para dar uma olhada e, no mínimo, adaptar aí o que está acontecendo de errado. Né? Na prática da atividade física direcionada à criança, também a gente tem visto isso, que várias crianças entrando nesse universo também um pouco mais saudável, até porque a obesidade está mórbida para vários setores, principalmente para a criança, então vale a atenção da mãe, do pai nessa questão. Isso. Mas como a criança entra também nesse universo, como fazer também com que ela crie isso e não se lesione, né? Porque com tão pequenininha, né? A criança, assim, ela é o foco, assim, eu acho que a gente tem que ter, assim, porque... os dados são, né, as estatísticas são que se você começar cedo no esporte, até os 12 anos, você tem 15 anos a mais de expectativa de vida, assim. Isso é muita coisa, né, e não é uma expectativa de vida qualquer, é uma expectativa de vida com qualidade, né. Então, se um pai escutar um dado desse e não colocar a criança no esporte, não tem sentido nenhum, né. Então, assim, a criança deve ser vista também de uma maneira individualizada, como qualquer outro praticante de atividade física, mas, principalmente para a criança, ela tem que fazer o que ela gosta, entendeu? Não adianta você... meu médico falou que natação é bom, a criança não gosta de água, você obrigar ele a ir. Entendi. Na hora que ele puder falar não, ele não vai mais, entendeu? Então, eu acho que tem que ser uma coisa natural, precisa procurar o que cada criança gosta, né? A gente tem muito contato com a parte da luta no hospital, lá a gente tem academias que são especializadas em jiu-jitsu, muay thai para criança, essas coisas. E a criançada adora, vai lá para brincar, entendeu? E é um esporte, você vê que a personalidade da criança ela vai sendo moldada, ela vai mudando. A criança tímida vai ficando um pouquinho mais solta, a criança que é muito solta, ela vai começando a entender que tem as outras crianças também, que elas precisam falar, também precisam ser ouvidas. Então, eu acho que nesse sentido de socialização, então acho que é o melhor foco que tem o esporte. Perfeito. Só para a gente encerrar, porque o bate-papo é rapidinho aqui na internet, mas você já sabe que pode ter contato também com os especialistas e tudo mais. Eu não poderia deixar de perguntar, né, na questão de mulher com salto alto, né? Para o ortopedista isso é um crime mesmo? A gente não deveria usar? Como funciona essa vida da mulher moderna com tanto salto também? O salto não é anatômico, né? Ele não é uma coisa normal, né? Então, assim, tem que ser usado com moderação. Existe uma patologia específica, que é a faciite plantar, que é quem fica muito tempo em pé, eu que faço cirurgia, assim, às vezes tenho também, que as pessoas que você põe um saltinho, você até sente um alívio da dor no posterior, mas a grande maioria, a esmagadora maioria dos sintomas são horríveis, né? Então, o paciente tem uma chance muito grande de ter metatarsalgia, de desenvolver um hálux valgo, né, um joanete no quinto dedo. Então, são coisas que para o pé da mulher muda um pouco a biomecânica e acaba causando dores, assim. Eu acho que a palavra é moderação, porque eu sei que as mulheres não vão parar de usar. Não, deixar de usar é quase impossível. Até porque a gente acha bonito também. Une os dois, né? Não tem como. O homem acha bonito e a gente também acha fantástico. A gente brincou esses dias que a gente falou que a gente se apaixona várias vezes, muitas vezes por sapato, não tem problema. Mas é que bom que a gente tem que ter moderação em tudo e equilíbrio. E parabenizando, também esse mês, se eu não me engano, também foi o dia do educador físico também. Acho que sim. Nós tivemos uma homenagem na Câmara Municipal aqui de Santo André, que pedimos para cobrir. A gente está muito perto da gente em todas todo o decorrer de tratamento, assim, ele está sempre perto da gente. Que legal, porque é eficaz, né? Ele sabe realmente, anatomicamente, como aquilo vai funcionar. E isso é muito importante, então parabéns para vocês também. Parabéns para você, dia 19 de setembro, ortopedista. Dia de fundação da SBOT, da Sociedade Brasileira de Ortopedia, que é uma sociedade, uma das mais fortes do país aí na defesa do médico. A SBOT está sempre ajudando a gente, é por isso que é 19 de setembro o dia. Que legal, que legal. Bom saber também. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. E volte sempre, tendo os assuntos também pra gente aqui, porque saúde é fundamental em todos os aspectos. Obrigado. Obrigada. E para você aí de casa, já sabe, também se tem alguma sugestão, se ficou com alguma dúvida na questão de ortopedia, mande a pergunta. O interessante também é que você tenha a informação para saber fazer corretamente tanto a prevenção quanto a eficácia, tá bom? Até a próxima.